Um projeto brasileiro de preservação de corais foi reconhecido este ano pela Unesco. A elevação da temperatura dos oceanos entre 2023 e 2024 criou uma onda de branqueamento de corais no mundo todo. 84% dos recifes coralinos foram afetados. No litoral pernambucano, funciona a iniciativa Biofábrica de Corais, que junta ecoturismo com regeneração dos corais. A biofábrica mantém uma área destinada à pesquisa e à visitação pública em Porto de Galinhas. Quem chega para analisar esse tema é o Daniel Vargas, que é professor da FGV Direito Rio e também Escola de Economia da FGV em São Paulo, onde lidera pesquisas e projetos sobre clima e transição verde. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Olá, Kelly. Sempre um prazer falar com você e com os telespectadores. Prazer o nosso também. Gostaria que você trouxesse para a gente uma análise, da importância desse reconhecimento da Unesco e também, sobre essa luz de que é possível fazer algo, não ficar só observando. Eu acho que são duas mensagens centrais que esse prêmio traz. O primeiro é de jogar luz sobre um problema, para que as pessoas reconheçam que as mudanças climáticas já geram alterações no equilíbrio da natureza e com consequências que são importantes não apenas do ponto de vista da biodiversidade, da perda de vidas marinhas, mas também econômica, dado que em algumas regiões do Brasil os corais são parte do turismo, como por exemplo no Ceará. O segundo elemento e a segunda importância desse prêmio é de promover e estimular iniciativas sociais de empreendedores que têm um conhecimento do funcionamento de negócios para aproximar a economia dos desafios de contribuir com a restauração ou com a conservação do meio ambiente. Então, o prêmio concedido à Biofábrica no Brasil é um emblema, é um símbolo de como pessoas organizadas, com determinação, podem dar uma contribuição para não apenas preservar a natureza, mas também para ajudar a combater os problemas que já são sentidos por muitos. Pois é, Daniel, e eu acho que é muito importante nesse sentido, porque muitas vezes a gente observa essas notícias sobre aquecimento global, sobre os impactos das mudanças climáticas e individualmente se sente impotente. Mas quando a gente vê que ações como essas são importantes, fazem a diferença, são reconhecidas, basta talvez ter essa organização melhor, investimento também, saber ouvir, como você citou, saber acolher o conhecimento local e regional, para que algo seja feito. Agora, também acho importante a gente trazer que o Brasil, ele, apesar das nossas dificuldades, que a gente sabe que são muitas em relação, por exemplo, ao desmatamento, a gente faz mais lição de casa do que muito lugar no mundo, É verdade, Kelly. Eu acho que esse exemplo do prêmio concedido a uma empresa com foco social brasileira, ela quebra uma dicotomia que é muitas vezes compartilhada pelas pessoas. A ideia é: eu cuido da minha vida particular, dos meus projetos individuais, e tudo aquilo que diz respeito a nós coletivamente é tarefa do Estado. E dado que é o Estado que deve cumprir essa função, eu lavo as minhas mãos. Mas novos problemas e desafios, e as mudanças climáticas escancaram diante de nós inúmeros exemplos, pedem de cada indivíduo na sociedade um pouco mais do que isso. E exemplos como esse, de uma iniciativa privada, mas com objetivo social, exploram essa zona do meio e abrem um caminho para mais envolvimento individual e coletivo para lidar com problemas compartilhados. Esse é um exemplo, entre outros, que já começam a se espalhar no Brasil em diversos campos, e como você mencionou, Kelly, na área ambiental, em que pese os nossos desafios, e todos os países possuem, os nossos méritos ainda são imensamente mais relevantes. Daniel, você acha que esse é o caminho, por exemplo, a gente conseguir impactar cada vez mais empresas e a própria sociedade para ações que somam com o meio ambiente? Ou seja, a gente despertar essa responsabilidade e também essa possibilidade de ação que cada um possui? Eu creio que essa é uma avenida muito promissora, Kelly, porque ela modifica dois componentes da maneira como a gente pensa tipicamente o mercado. O primeiro é: a empresa cuida daquilo que lhe interessa
mas não tem nenhuma responsabilidade, compromisso ou preocupação com tudo mais. Quando, na verdade, o ambiente em que ela se encontra pode contribuir, inclusive, para o seu próprio sucesso. O segundo elemento é que quando a gente olha para problemas que não têm fronteiras geográficas, territoriais, como é a própria questão ambiental, ou os indivíduos, as empresas e as pessoas assimilam parte desse compromisso e dessa responsabilidade, ou dificilmente nós conseguiremos, com uma lei, com uma punição, com um agente burocrático, corrigir de forma definitiva essa questão. Se cada um faz a sua parte, essa é a mensagem, a tendência é que a gente torne o que é um problema geral uma oportunidade, quem sabe um benefício coletivo. Mas para isso há um desafio, uma tarefa de compreensão, de envolvimento e de cada vez mais ação individual comprometida com objetivos coletivos. Pois é, preciso unir forças, né? E aqui no Conexão a gente sempre planta essa sementinha aí, né? Desse olhar mais responsável em relação ao meio ambiente. Muito obrigada, viu, Daniel, pela análise. Uma boa tarde para você e até a próxima. Obrigado e até a próxima. Até.